Administrar a sua própria clínica é a dor de todo médico. E é por isso que hoje nós temos uma convidada super especial, diretamente de São Paulo. Ela que é referência em consultoria de gestão de clínicas médicas. Seja bem-vinda ao podcast Sentindo na Pele por Franciele Gaion, Diana Yamuti. Muito obrigada pelo convite, fiquei tão feliz de estar aqui contigo. Que bom que deu certo, encaixou deu tudo. Certo. De estar aqui contigo e também da gente compartilhar um pouquinho do que nós fazemos, né? E se puder ajudar outras pessoas, vai ser maravilhoso. Que bom, chegou aqui no calorão do Mato Grosso. Verdade. Hoje, sentindo na pele mesmo o nosso estado maravilhoso, esperando uma chuva. Exatamente, quando essa chuva vier, hein, vai dar uma limpada nesse céu. Deus quiser. Que tá bem, a gente olhando de cima do avião dá pra ver que tá bem carregado mesmo, né? Muita fumaça. Diana, nós já trabalhamos juntas anteriormente. Depois a gente passou por outros períodos e agora eu retornei com a sua consultoria na clínica. Já tem um tempo que vocês estão nos acompanhando. Cuidando de vocês aqui. Cuidando da gente, estando junto da nossa equipe. E eu sempre observava aqui na cidade, por exemplo, nós estamos no interior do Mato Grosso, né? Uma cidade de 200 e alguma coisa mil habitantes, acho que a gente deve ter uns 250 hoje em dia. E eu sempre observava que muitos dos pacientes da cidade buscavam fazer os seus procedimentos fora daqui. Iam até a nossa capital ou iam até São Paulo para fazer os procedimentos. E eu ficava observando aquilo e procurando, assim, nas clínicas renomadas do Brasil, o que eles têm de diferente, de experiência, de tecnologias, de estrutura que eu poderia trazer para cá. E até de equipe mesmo, de treinamento. E foi vendo essas clínicas renomadas no Brasil todo que eu conheci você e te encontrei por ali. E por isso que a gente caminha juntas. E é uma grande honra para a gente ter a sua consultoria na clínica. Mas para quem não te conhece, conta um pouquinho para a gente o que a Diamante Consultoria faz. A Diamant é uma consultoria especializada em assistir clínicas médicas. A gente trabalha muito forte no setor da dermatologia, que eu falo que é meu berço, né? Mas também da cirurgia plástica e de outras especialidades, que em geral tem a ver com bem-estar, com estética, mas que sempre são clínicas médicas, né? A gente tem esse apego com os médicos, a gente sabe que médico tem uma dificuldade absurda de fazer gestão, e que mesmo que sejam grandes profissionais, tecnicamente competentes e que entregam resultados incríveis, eles realmente têm essa dificuldade com a gestão, porque gestão é uma outra atividade, é um outro trabalho que vocês não foram preparados para fazer. Então a Diamant, ela existe para auxiliar o médico nas tarefas da gestão. Gestão financeira, principalmente, porque você sabe que médico muitas vezes não se organiza e aí trabalha pra caramba, no fim da vida às vezes ainda não tem patrimônio suficiente para se aposentar e precisa continuar trabalhando mesmo depois de idoso, né? E aí é bem triste, porque você já não trabalha mais com o amor que você tinha quando se formou, quando começou a trabalhar. Mesmo pique, né? Não vai igual. Não vai. E você acaba tendo que trabalhar por força de um estilo de vida que você criou, porque o médico gosta de viver muito bem, né? E a própria meio que está inserido, indústria, promove muito isso. Então, os médicos, eles têm essa dificuldade com o financeiro, com o planejamento da aposentadoria, que é o primeiro trabalho que a gente faz sempre, né? Organizar a casa e também planejar essa aposentadoria. Quanto precisa guardar por mês, onde vai aplicar, de que maneira vai fazer. Então, nosso principal objetivo é ajudar vocês com a gestão e prepará-los para que vocês tenham uma aposentadoria que faz sentido, que vocês merecem ter. Porque, né? A gente acha que vai demorar, mas chega, né? Chega. Lembrei e não do demora. dia que eu conversei com o Zé a primeira vez, e ele falou assim, com quanto você quer se aposentar? Eu falei, oi! Todo mundo toma esse susto, né? Ninguém pensa nisso, né? Acha tão distante. Com quanto você quer se aposentar? Eu falei, nunca tinha pensado nisso, e a gente pensa que vai demorar para chegar, mas chega rapidinho. Chega rapidinho. E o que a gente costuma fazer na consultoria é um planejamento para que você faça isso o mais rápido possível. E eu vou te dizer que é fácil de fazer.
O médico, quando ele não se prepara, ele acaba desperdiçando muito recurso de tempo, de dedicação, de foco, acaba tirando para todo lado, passa muitas vezes muito tempo atendendo convênio, sem saber triar o cliente ideal, justamente porque ele não sabe para onde está indo, aquela história, né? Quando eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. É bem isso aí, o médico, se ele não tem essa clareza do que ele precisa para se aposentar, eu não digo nem aposentar, porque o nosso intuito não é o médico se aposentar, é ele ter independência financeira, é esse médico conseguir construir um colchão financeiro que, quando ele quiser trabalhar menos, ele pode, porque ele já não precisa mais do dinheiro da medicina. Programar uma tranquilidade. Exatamente. Ele não precisa mais da medicina para fazer isso. Ele vai fazer medicina, aí sim, por amor, única e exclusivamente. Mas não pela necessidade, porque a necessidade faz com que a gente faça coisas que não quer fazer, faz você deixar de gostar de um trabalho que antes você amava, né? Tira tempo de você com a família, com os filhos, e tudo isso vai muito melhor quando a gente consegue planejar, quando a gente consegue programar, porque você vê realmente a coisa acontecer e segue sua vida muito mais tranquila. E a gente vê como a sua empresa ela é renomada no país todo hoje em dia e como vocês têm experiência com o setor, mas me conta mais um pouquinho assim, de onde vem essa bagagem toda no setor médico? Apesar da minha cara de menina, sempre, meu amor, nunca sairei dos 20 anos aqui. Eu já tenho 20 anos de carreira nesse mercado, né? Conheço principalmente a dermatologia há 20 anos que eu realmente estou inserida nisso, skin in the game, né? Participando ali ativamente do atendimento dos pacientes. Eu brinco que tudo que rola numa clínica eu já fiz em algum momento. De atender o telefone, de limpar o chão, de organizar o financeiro, de treinar a equipe, de fazer procedimento. Que você sabe que no começo da minha vida eu fazia depilação a laser, né? Com os meus 20 e pouquinhos anos ali, 21, 22, que eu tô nessa já desde os 20 real. Desde os meus 21 comprei um Lightea e fazia depilação. Que bom. E aí eu ficava fazendo depilação horas a fio por muito tempo e ajudava nos outros procedimentos, rodar retalho, fazer peeling de TCA, do ATA, né? A gente chamava de TCA. Fazer limpeza de pele, até transplante capilar, você acredita que eu já fiz? Toda a parte já da área estética ali dentro da clínica você se enfiava também. E depois as tecnologias, né? Porque naquela época, 20 anos atrás, a gente tinha pouquíssima tecnologia. Eram mais equipamentos, assim, de esteticista, né? Tava começando essa coisa toda dos lasers. A gente tinha muito laser americano naquela época. Hoje em dia tem de todos os lugares, inclusive da Coreia, da Ásia, enfim. Mas naquela época eram mais os americanos. Quando eu terminei a minha pós-graduação, há mais de 10 anos, a gente tinha CO2, era o básico, e alguma plataforma que estava começando mesmo. Na verdade, até tinham outras tecnologias já, mas não era comum os médicos saírem comprando, né? Sim. E eu tenho uma família a minha família paterna ela é extremamente empreendedora. Todo mundo na minha família paterna é empresário, homem, mulher, todos os irmãos do meu pai são empresários. E eu tenho essa veia muito forte. Então, desde que eu comecei na dermatologia, eu ficava de olho assim, mas por que passa cartão de crédito, mas não parcela? Por que quando a gente compra um frasco de Botox é um preço para se comprar mais, não sai mais barato? Por que a gente não pode fazer outdoor? E então, o médico não pensa nisso. Não pensa nisso. Tem alguém de fora que tem essa veia empreendedora para pensar. E eu saí fazendo tudo isso, botando outdoor, parcelando o pagamento, comprando toxina de quantidade. Então, coisas que naquela época ninguém parava para pensar, eu olhava e falava, mas por que não pode? Vamos fazer. Se o fulaninho tá fazendo... Eu lembro que tem uma loja lá em Manaus, que é bem grande, uma loja que vende móveis eletroeletrônicos e tal, que ela colocava encarte no jornal, que ela fazia outdoor. Eu dizia, mas se eles podem fazer, imagina, comparando um consultório de 30 metros quadrados com uma empresa gigantesca, né? Mas se eles podem fazer, por que a gente não pode? Pronto. E eu comecei a fazer. Eu não sei te dizer, Fran, se alguém fez isso antes de mim, mas esse ano era ano 2006. Eu comecei em 2005 para 2006, foi isso aí. Acho que 2005 mesmo.
eu pensei no termo do Botox Day, né? Eu tenho ainda a arte desse outdoor de Botox Day em 2005. Se alguém fez antes, me conta, depois que eu não Se conheço. não é seu, tinha que ter registrado. Se não fui eu que inventei. Igual a história do Dermaplaner, né? A gente vai tirando esses nomezinhos da cartola e depois vê todo mundo usando e ficar rindo pensando assim, ó, eu que falei isso aí primeiro. E aí eu fiz esse outdoor de Botox Day, claro que foi um bafafá na cidade, né? Porque ninguém nunca tinha feito isso. Tudo que é diferente, as pessoas falam mal e depois todo mundo quer copiar, E eu lembro do medo dessa crítica de pensar assim, mas o que os outros médicos vão dizer? E eu falava, os outros médicos nenhum bate aqui no começo do mês para perguntar se tem um boletim para eles pagarem pra gente. Então vamos fazer sim, porque a gente tem conta para pagar, a gente quer crescer e vamos crescer, né? Finge que nem vê. Exato. E aí a gente saiu dessa clínica de 30 metros quadrados e fomos para uma de 1.000 metros quadrados. Olha que... Reviravolta. E quando eu olho para isso hoje, eu vejo claramente as coisas certas e as coisas erradas que eu fui fazendo. Eu digo que apesar da faculdade de administração que eu fiz depois desse movimento, porque primeiro eu fiz odonto, minha mãe é dentista. E por isso também a minha facilidade com os procedimentos, com a parte da saúde mesmo, Exato, né? Tinha muita facilidade de aprender porque eu já tinha uma bagagem de faculdade muito boa, né? Já tinha feito farmacologia, bioquímica, já tinha feito bases biológicas, um monte de coisa. Então, anatomia 1, anatomia 2. Então, eu sabia muito sobre o contexto geral, entendia com muita facilidade e conseguia explicar muito fácil para o paciente que ligava. Naquela época não tinha WhatsApp, as pessoas ligavam, né? Sim. E no telefone a gente acabava tendo uma troca muito grande. Como eu sempre gostei muito de gente, eu ficava muito à vontade para bater papo e para conectar muito rápido, que são etapas essenciais de um bom vendedor, que eu fazia sem saber que eu vendia, né? E eu não perdia uma ligação. Então, todo mundo que ligava me adorava, achava que eu já tinha entendido o que ele tinha o dia inteiro e lá. vinha passar com o médico porque sabia que se a secretária falava bem, então o médico devia ser um arraso, né? Nessa, a gente saiu em 8 meses de quando eu comecei a trabalhar, que tudo isso aconteceu na minha vida, que foi muito por acaso, assim. Em 8 meses a gente saiu de um faturamento de 20 mil por mês, que a gente já achava que a pessoa é bem sucedida com esse valor. A gente saiu para 100 mil reais de faturamento por mês, em 8 meses. Aí foi quando a gente mudou para essa clínica de 1.000 metros. 5 vezes mais. E aí foi aquela loucurada do primeiro ano, né? Porque você comprar uma casa, você tinha dinheiro para dar entrada e depois ir pagando, sabe Deus, como o resto, né? Precisa do movimento ali do mês para ir fechando as do contas. Mês, do dia, né? Porque todo dia eu acordava falando assim, vamos devolver essa casa, ela é cara demais, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Aí o dia era muito bom, a gente atendia um monte de gente, fazia um dinheirão que a gente nunca tinha visto e aí conseguia pagar. E em 2 anos, a gente conseguiu quitar a casa, que era um dinheiro que a gente nunca na vida imaginava que teria, né? E aí crescemos muito, a gente começou depois a investir em tecnologia, e aí eu aprendi a fazer tudo, né? Naquela época, a primeira máquina que eu tive acesso foi o Fraxel. O Fraxel era um laser, na época da HV ainda, que era... muito usado. E maravilhoso, Sim. né? Não tem uma máquina igual ainda, assim. Ele saiu do mercado, acho que pelo preço, que a gente comprava as coisas em dólar, né? E era bem caro. Naquela época, pra gente fazer um tratamento de estria com o Fraxel, que ficava muito bom, a gente cobrava coisa de 15 mil reais. Então, assim, 20 anos atrás, você tá falando de uma fortuna, né? Sim. Então, veio o Fraxel, depois foram vindo outras tecnologias, tinha muita coisa de corporal, de Ovela Shape, o primeiro ainda, endermologia, FIDIAS, mantos, aquelas maquininhas de cirurgia plástica, né? Ficava lá, e ficava em cima. Exatamente. Carboxterapia. Que doido, Deus do céu, parecia que ia rasgando a alma, assim. E a gente começou daí, só que aí depois logo a gente foi investindo em umas tecnologias, porque aí a minha cabeça já estava pensando assim, poxa, aqui para fazer botox, preenchimento, laser, a gente atende um paciente, ganha um dinheirão e trabalha isso aqui, né, de tempo. E eu tinha 2 espaços, né? A clínica tinha 2 andares. Então, eu tinha uma área toda de dermatologia e uma área toda de corporal. E aí, nesse corporal, era mais fisioterapia, como você vê muito hoje, né? E aí, nessa época, eu fazia essa comparação de... Poxa, então, na fisioterapia, eu tenho que atender 100 pessoas para fazer o faturamento que eu faço em
com muito menos pessoas e muito menos trabalho na dermatologia. Aí eu comecei a investir em tecnologias mais caras para fisioterapia. Agregar mais valor. Eu acho que eu comprei uma das primeiras 5 máquinas do CoolSculpting. Logo que chegou no Brasil, que era na época da Zeutic ainda. Aí não lembro como era o nome da empresa, que depois vendeu, mudou de nome. Agora é enfim. da Allergan. Agora é da Allergan, né? 1 bilhão que eles investiram, enfim. Daí, essa é outra conversa, né? Mas enfim, eu comprei primeiro um dos primeiros CoolSculptings, um dos primeiros fotonas, acho que uma das primeiras 10 máquinas de fotona a gente comprou em 2012. Eu lembro que eu comprei do Ricardo numa hamburgueria ali na Rua dos Pinheiros. Eu vim para São Paulo. Fui para São Paulo e encontrei com ele num lanche ali. Conheci ele no MWC. Nós ficamos lá conversando que não acabava. Exatamente. E aí comprei um dos primeiros fotonas do Ricardo também. Spectra, o avô do Ultraformer, o Tera. Verdade. Enfim, essas máquinas todas que foram surgindo, que traziam essas perspectivas de melhores resultados, eu fui investindo nisso. E no corporal igual, né? Então era Accent, era VelaShape, aí tinha umas outras que eu já nem lembro mais o nome, mas umas outras máquinas que na época eram interessantes também. E fui investindo nisso e fui tirando aquele procedimento de massagem, de carboxiterapia, de mantos, de feeds, porque era mais simples, trabalhava muito e pagava pouco a hora. Mas você sabe que isso foi uma coisa que eu arrependi? Porque você precisa do paciente circulando na clínica também. Né? Você precisa do movimento, ainda que você não ganhe o mesmo dinheiro. Só que isso, assim, eu digo que todas as coisas que eu vejo hoje, os clientes pedindo ajuda para resolver, eu sei resolver não é porque eu estudei, eu sei resolver porque eu me ferrei. Porque eu aprendi, esfreguei, dei de cara na prática ali. Processo trabalhista, imposto, o jeito que declara imposto, equiparação de pela, todas essas coisas foram problemas que eu vivi há muitos anos atrás, quando ninguém ainda pensava nessas coisas, e que hoje as pessoas estão vivendo e eu já sei resolver. Né? Então, óbvio que depois eu fui estudar, me aperfeiçoar e tudo, mas houve uma experiência muito grande na prática, que é o que eu uso de base na consultoria. O que os clientes costumam conversar comigo é que eles gostam muito de conversar comigo, porque eu realmente sei a dor deles e do que eles estão falando. Entende os detalhes da situação. Exatamente. Você não tá falando com uma empresa de consultoria que está falando de gestão de maneira genérica. Eu falo de gestão de maneira específica nesse nicho, porque eu realmente sei como que é. Cirurgia plástica, dermatologia, nutrologia, endocrinologia, todas essas coisas eu vivo há 20 anos. E é isso que eu acho que é o grande diferencial da Diamant. E a gente valoriza muito essa jornada do paciente dentro da clínica, né? Eu falo para as meninas sempre que muitas vezes a gente que trabalha aqui fica mais tempo dentro da clínica do que muitas vezes dentro da nossa própria casa, com a nossa família. E pra gente é muito importante essa jornada do paciente aqui, né? É lógico que a gente não tá 100%, ainda a gente tenta sempre melhorar essa jornada do paciente para que eles tenham esse acolhimento aqui dentro e se sinta bem como a gente se sente dentro da clínica, né? E o que você acha, assim, pro paciente, do momento que ele chega na clínica até o pós-procedimento, o que você acha que é indispensável nessa jornada do paciente para que ele sempre queira voltar para a clínica? Você sabe que a jornada ela existe exatamente para você garantir que a experiência do paciente seja única. As pessoas, os médicos, e existem muitos médicos que ainda pensam assim, que se eu tô te entregando o resultado tecnicamente, eu não preciso de uma parede bonita, eu não preciso de uma maca melhor, eu não preciso reformar meu consultório depois de 6, 7, 10 anos, eu não preciso, porque eu sou muito bom e quem me quiser que queira desse jeito. Não funciona mais assim, né? A gente sabe que existe todos os anos. Tá vindo uma enxurrada de médico novo pro mercado e esses médicos eles vão precisar se diferenciar em alguma coisa. E não pode ser só a técnica, porque médicos bons existem muitos, né? Não dá para você dizer assim, eu sou o melhor médico do mundo. Não, tem outra pessoa que também é muito boa, enfim. De uma maneira geral, muitos médicos conseguem entregar um resultado interessante. Então você precisa se diferenciar primeiro pelo relacionamento, né, que você constrói com esse paciente e que eu acho que é a coisa mais importante que o médico tem que fazer na clínica é conhecer os seus pacientes e ter relacionamento com eles.
E a jornada, ela é o que complementa isso, porque também não adianta você ter uma jornada maravilhosa, mas um relacionamento péssimo. Começa de você ter um excelente relacionamento e construir uma jornada impecável, uma experiência impecável para o cliente. Você sabe que na Disney, quando a gente fala de gestão de uma maneira geral, a gente pensa nos 4 pilares, né? Que é produto, ponto, preço e promoção. Que a gente estuda isso no marketing, na gestão também. Quando a gente fala de serviço, a gente acrescenta mais um P, que é o P de pessoas. Então, na sequência, a gente fala que é assim: produto, pessoas, ponto, preço, promoção. Se eu não tenho esses pilares alinhados, o paciente ele sente algum tipo de incômodo, algum tipo de incoerência que faz com que ele não queira comprar. Eu brinco quando eu tô fazendo reuniões do comercial com as meninas, eu tudo digo assim, não é normal o paciente vir para a clínica procurando um serviço e sair daqui sem comprar nada, sem fazer nenhum tipo de serviço. Não é normal, porque ele veio até aqui por uma razão. Ele nem ia vir passear, ele não ia vir à toa. Quem é que hoje tem esse tempo de vir para cá só tomar um café? Não vem, a pessoa vem com objetivo, ela quer melhorar alguma coisa, ela acredita que você tem a solução do problema dela e ela vem confiando nisso. Existe alguma coisa que acontece na jornada que sai fora que fere, que frustra essa expectativa do paciente, que faz com que ele deixe de comprar. E essa frustração, ela acontece na jornada, né? Então, às vezes, é uma bobeira, como a escada que o paciente vai subir é uma escada difícil, que não é uma coisa até que ele vai pensar, ai, nossa, mas tem aquela escada para subir. Não, ele lugar para parar o carro. Lugar para parar o carro. Se o elevador não funciona, demora demais, porque isso acontece em muitos consultórios por aí. Se não é fácil de encontrar o lugar, se a acessibilidade é ruim, todas essas coisas elas impactam uma primeira impressão, que pode ser corrigida com o relacionamento com as pessoas. Todo problema que eu tenho em estrutura, eu corrijo com relacionamento com as pessoas. Então, se eu tenho uma equipe que acolhe muito bem, eu consigo passar por cima dessas dificuldades. Mas se eu puder evitar que essas dificuldades aconteçam, eu vou ter um resultado muito melhor. O encantamento é muito maior. A Disney trabalha em cima de 2 pilares, que ela diz que é onde ela encanta o paciente, né? Que é, no caso, o cliente dele lá, a pessoa que visita o parque. Ele diz que onde você encanta qualquer cliente é com as pessoas que estão envolvidas na operação e no lugar onde tudo isso acontece. Então, se eu tenho um lugar incrível, lindo, totalmente planejado para receber aquele tipo de cliente, dar para ele uma experiência incrível e pessoas prontas, capacitadas e com vontade de atender, esse paciente vai ficar encantado. Ainda que o meu preço seja acima da média, ainda que eu não tenha todos os serviços, todas as tecnologias, todos os procedimentos disponíveis, ainda que algum processo interno meu não esteja 100% ajustado, mas que fique nos bastidores, esse paciente ele se encanta. Ainda que a divulgação desse serviço de alguma forma não seja não seja algo que essa clínica investe, a gente consegue encantar. Então, na equipe e na estrutura é onde a gente ganha o paciente. E a jornada do paciente, ela fala exatamente disso, né? Do paciente conhecer a clínica, do paciente passar por esse primeiro atendimento, que hoje normalmente é via WhatsApp ou raramente por telefone, e muitas vezes por Instagram, né? Sim. Que passa por esse entendimento, essa compreensão do que o paciente está vindo buscar, esse acolhimento inicial, e segue ali pelo check-in do paciente aqui, pelo atendimento dele dentro da clínica, pela maneira como a gente entende a dor dele e apresenta o plano de tratamento, e depois se segue ali para o fechamento, execução, e essa gestão que a gente faz muito aqui, né? Assim, um ponto de muita atenção para a gente, que é a gestão de carteira do cliente, que nós estamos sempre correndo atrás de melhorar isso, porque são pacientes de casa, né? A gente quer tratar eles da melhor forma possível. E também tem toda essa parte de gestão de carteira de clientes, né? Eu sempre falo que a gente tem um monte de paciente na clínica que são pacientes de casa. Eles vêm há anos aqui, sempre estão na clínica. É muito difícil para a clínica gerir isso, né? A gestão de carteiras. Às vezes a gente leva bronca do paciente lá, olha, mas acabou meu botox e você não me avisou. E é difícil até para eles entenderem como funciona essa dinâmica. A gente tenta sempre, não tá alinhado 100% ainda, mas é muito importante a gente conseguir cuidar de perto desses pacientes, né? Fazer essa gestão.
E você sabe que a gestão de carteira, ela é uma coisa nova. Ela é um tema novo para a maioria dos médicos, porque o médico ele sempre esteve acostumado a estar à disposição e o paciente procurar por ele. Então, a clínica médica ela sempre foi muito passiva, né? Ela nunca foi atrás desse cliente. Você começa a se interessar e ir atrás do cliente quando você percebe que é uma empresa que precisa de recorrência, porque o melhor cenário para as empresas é quando você tem recorrência dos clientes que você atende. E na dermatologia isso é muito real, porque além de o paciente precisar, para o negócio é muito bom, porque você tem previsibilidade de caixa, o que não é uma coisa que o médico está acostumado, né? O médico sempre ficou ali. Vai levando. E vai levando, e vai chegando o paciente, um indica o outro e vida que segue. Você sabe que ontem eu conversei com o médico e 6 mil pacientes na carteira dele. E ele nunca foi atrás de um paciente para refazer uma toxina, para fazer um segmento da cirurgião plástico. E eu explicando para ele, falei, você não tem ideia do dinheiro que a sua empresa está perdendo de não cuidar desses pacientes e o quanto você abre espaço para o paciente não estar sendo cuidado ou de repente está procurando uma outra pessoa para cuidar e fazer coisas que você faz e às vezes o teu paciente não sabe. Porque, por exemplo, no caso da cirurgia plástica, nem todo cirurgião plástico injeta, nem todo cirurgião plástico faz botox, enfim. E se você não oferece isso, se você não deixar claro para o paciente que você faz isso também, como é que ele vai adivinhar? E o paciente, quando senta na frente do médico, o que eu vejo, eu como gestora e com essa visão de negócio, eu vejo alguém que vai envelhecer sempre, continuamente, porque a gente não para de envelhecer sempre nunca. Vai precisar cuidar. Que sempre vai precisar cuidar, que tem uma pele que pode ser melhor. Eu brinco assim, Fran, que quem tem dinheiro hoje de verdade não tem uma pele feia, não pode ter uma pele feia. Que não tem mais essa da pessoa estar com uma roupa caríssima, maravilhosa e com uma pele horrorosa. Não trata se não quiser. Não tem cabimento uma pessoa ter recursos e não ter uma pele boa, uma pele bonita. Porque o que tem no mercado hoje de possibilidade de você se cuidar, o mínimo que a pessoa tem que fazer é cuidar da pele. Cuidar da pele é igual escovar os dentes, né? Então não dá para você também negligenciar isso e achar que tá tudo bem. Você vai sim achar que um profissional é melhor se ele tá mais bem vestido. E você também vai achar que ele é mais competente se ele tá bem cuidado. Então é a pele, é o cabelo, é a unha, são todos os detalhes que você observa na pessoa para interpretar se ela é alguém dedicado, compromissado, que se cuida ou se é uma pessoa desleixada. Se você é uma pessoa desleixada com você, como é que eu vou acreditar que você vai... Para em todas as áreas, Exatamente. né? Você vai num cardiologista gordo que fuma, é muito complicado. Isso no passado pode ter funcionado, Sim. mas hoje em dia não faz sentido, né? Como ele vai cuidar de mim se ele não cuida nem dele? Exatamente. Então, as pessoas procuram coerência e hoje em dia as pessoas são cada vez mais exigentes. Então, não dá pra gente não ter essa coerência, né, na aparência, na fala, etc. E aí, para o médico entender que o paciente que está na frente dele vai envelhecer pro resto da vida e vai cada vez mais precisar de mais cuidado, ele precisa fazer a consulta para conscientizar, pelo menos uma primeira consulta, para conscientizar esse paciente de que ele não está ali só para tratar um melasma, que ele não foi ali só fazer uma aplicação de botox. Que ele não vai precisar mais voltar para fazer, que ele vai porque resolver ele sarou, tudo de uma né? vez só. Não existe isso. Precisa conscientizar o paciente de que ele tem que trazer aquilo para a vida e que a partir daquele momento que ele tem um contato com um dermatologista, escolhi um dermatologista para chamar de meu, né, de minha, que eu vou ter alguém que vai gerenciar o meu processo de envelhecimento. Se eu não consigo convencer o meu paciente disso, então eu não fiz o meu trabalho. Você sabe que tem dermatologista que fica com o dedo de indicar as coisas para o paciente, porque fica pensando assim, mas se eu indicar, será que ele não vai achar caro? Será que vai achar que é muita coisa? Será que ele não vai achar que eu estou empurrando? Você é médico, a obrigação do médico ela não é de informar, de educar a população também. Uma das coisas que vocês prometem, juram ali, é essa, de cuidar da população, de fato você mostrar para as pessoas a luz, né? Dizer para elas, olha, cuida disso aqui, porque isso se você não cuidar vai ter um prejuízo para você. Então não dá para o médico ficar mais com essa cabeça de, mas eu não vou falar, porque vai que a pessoa e tal. Primeiro, pede permissão. Se a pessoa te der permissão, você pode falar o que você quiser.
Então, às vezes, um paciente pode ter ido lá para tirar uma verruga, para fazer sei lá, um peeling, para tratar uma coisa pequena, mas nada te impede de perguntar dele: vamos aproveitar que você está aqui e já vamos examinar você todo? Vamos olhar couro cabeludo, vamos olhar pele, vamos ver pinta, O que vamos te ver incomoda? tudo. Às vezes o que incomoda ele não é o que a gente enxerga. Exatamente. E pedir permissão para indicar para ele outras coisas que a gente entende que vão trazer benefício para ele e que ele não sabe, simplesmente porque você não falou. Tem muito caso de paciente que vira e fala assim pro médico: poxa, eu não sabia que você fazia isso, você nunca me disse que eu precisava fazer tal coisa. E que o médico fica ali, não sei por quê, acho que muitas vezes por crenças limitantes mesmo, não fala pro paciente. Você quer ver uma coisa? Muitos dermatos olham só para o rosto para fazer os injetáveis e esquecem de olhar para a superfície da mão do paciente. Não precisa Isso nem ser corporal, né? A Não, mão e o colo já não olham. Né? Vamos na sequência do que rola aqui pra gente. É face, pescoço, colo. Às vezes o pescoço, depois a mão e depois o colo. E aí que você vai olhar as outras coisas, né? Tem uma coisa a ver com faixa etária também. Às vezes a pessoa mais jovem está mais ligada no corpo, não tem ainda, tá com estoque de colágeno ainda, Tá né? firme. Tá firme, pois é. E você adapta também, mas assim, sempre vai ter coisa para o seu paciente fazer. Se você der informação e ele não quiser tratar, tá tudo bem. Mas Se você ele não se pode, importar com aquilo. você não pode não dar informação achando que ele pode pensar alguma coisa. Aí você não está fazendo o seu trabalho. E da feita que você traz a luz para o paciente, conscientiza o paciente, na maioria das vezes, ele quer seguir com o tratamento. Porque a pessoa, quando ela percebe que ela tem um problema, igual quando a pessoa não tem queixo, né? É, exatamente. Quem não sempre tem falo. queixo, não sabe que não tem queixo. Mas quando Até o alguém momento diz, que você fala: tá faltando um queixo aqui, a pessoa, nossa, mas tá faltando, depois daquilo ela não consegue mais olhar no espelho e não ficar olhando de lado para ver se esse queixo tá faltando mesmo. Depois que faz o queixo, então aí vicia. aquela foto acabou, de perfil né? que você não gostava, não sabia por quê. Era só a falta Exatamente. de um queixinho. Tem eu não sei o nome, mas tem uma atriz agora na novela nova que tá passando à noite na Globo, que é lindíssima, a atriz lá, eu acho que ela é protagonista, mas ela não tem queixo. E eu vejo ela de lado e falo: meu Deus, Eu não sei quem eu vou olhar. Ai, que vontade de um queixinho, porque a gente já olha assim, já ir né? com a seringa. E olha que eu não sou nem médica, mas eu já tenho vontade de botar a mão nela e botar um queixo ali, porque ela já é linda, ficaria ainda muito mais bonita por causa das proporções que a gente sabe que faz diferença, né? E nem é uma questão de padronização, não. São detalhes, né? Um refinamento. A gente já consegue fazer um embelezamento grande do jeito que a pessoa é mesmo. E que não vai ficar nada over e só vai deixar ela mais bonita. E aí entra nessa coisa do plano da gestão da carteira de cliente. Não é uma gestão só pelo financeiro. Claro que eu sou do financeiro, eu tenho segundas intenções, porque eu fico pensando que para a empresa isso é muito bom. Mas é igualmente benéfico para o paciente que faz um gerenciamento. Imagina, eu faço 40 agora, você é mais nova que eu. Mas se eu for comparar o meu processo de envelhecimento com o processo de envelhecimento da minha mãe, por exemplo, que também está muito bem nos 73 anos dela, ela poderia estar muito melhor se ela tivesse feito todas as coisas que eu já fiz. Porque, não sei você, mas eu não tenho mais nenhum centímetro quadrado virgem, né? Já fiz tudo de tudo, já furei tudo. Ele só não aqui, tem queimei. preenchimento na testa. Agora o resto tem tudo. Tá tudo. Ainda, porque começar a curvar, a gente preenche. A gente ainda. preenche também, com certeza. E sabemos que nós ficaremos muito bem assim, né? Porque são detalhes, são complementos sutis que você vai fazendo. Acho que o grande pulo do gato é saber fazer esse gerenciamento de maneira adequada, porque você nunca fica demais, mas você tá sempre bem. Você vai envelhecer, mas vai envelhecer bem, né? A ideia não é deixar ninguém com cara de 20 anos. Nem mudar a fisionomia de ninguém. É a gente chegar nos 40, 50, 60, olhando pro espelho, se sentindo bem com essa idade que a gente tá, né? E repondo, né? Porque a gente vai perdendo mesmo. Bocão que a gente tinha, vai murchando, não tem jeito. Aquela história, nunca vou precisar colocar a boca porque minha boca é grande. Esquece, precisa. Vai murchando, o nariz vai abaixando a ponta, o queixinho vai subindo. Não tem jeito. Se a gente não fizer aquele refinamento de gerenciamento mesmo, não é pra ter transformações, ainda bem que diminuiu um pouco essa moda que estava antes de transformar as faces, daquela história daquela harmonização que ficava todo ficava mundo, aquela coisa esquisita.
o paciente entender essa questão do gerenciamento e nem achar que, assim, não é que é pouca coisa para fazer, porque ele não vai mudar. É só pra gente repondo, ele tem que entender que não é só a pele dele que vai perdendo colágeno, que a gente vai tendo uma alteração de estrutura de osso, um reposicionamento das gorduras da face. Então, a gente tem que cuidar de tudo. Não dá pra construir casa só com tijolo, né? Exatamente. Não dá pra gente vir só com preenchimento. Então, eu preciso do tijolo, da argamassa, da tinta, do reboco, da água ali. Então, cada coisa a gente vai colocando no lugar. Tudo envelhece, né, Fran? Os 4 pilares do Graças a envelhecimento que a Deus, gente sinal fala. de que nós estamos. Exatamente. Vamos durar muitos anos. Perde osso, o músculo fica mais fraco, a pele perde colágeno, a textura da pele muda, né? Para nós mulheres, principalmente, tem uma questão hormonal que é extremamente relevante, importante, que a gente também precisa olhar e que não dá para negligenciar. Não dá para dizer assim, não preciso disso. Pode não precisar. Se achar que não é importante, não quiser priorizar, tudo bem. Mas que isso passa uma impressão de desleixo, sem dúvida alguma, né? Você olha para a pessoa, é bom olhar. Eu estava conversando com uma cliente minha que trabalha com a parte de... É a minha única médica, a única que não é médica. De todas as clientes que eu atendo, ela é a única que não é médica. Ela é consultora de moda. E ela fala, é tão bom olhar para uma pessoa bonita. Olha que agradável que é você ver uma pessoa bonita. Dá vontade de conversar, dá vontade de interagir. Meu avô falava, dá vontade de limpa olhar. os olhos. Limpa os olhos, Limpa né? os É olhos. bom a natureza. Flor. Por que flor é tão bonita e a gente tira a flor da natureza e leva para casa? Porque a gente se sente bem, né? Uma coisa é você ter ali planta em casa, flor em casa, é bonito, traz bem-estar. Você também conviver com uma pessoa que se cuida, que tá bonita, é bom, é legal, é melhor, né? E não que a gente não goste do natural, a gente quer sim naturalidade, elegância, mas a gente quer a melhor versão. E eu acho que esse que é o grande objetivo. E se a pessoa puder priorizar isso, eu tenho certeza que não arrepende, vicia e fica igual a gente. Sem E melhora a deixar autoestima, melhora o humor, melhora o casamento. Exatamente. E melhora o trabalho também. Não tem como dizer que o trabalho, no geral, as pessoas quando veem mesmo que tá mais bem cuidada. Sente mais autoconfiança. Sente mais, a aparência consegue importa fazer muito. negócios melhores, consegue valorizar o seu tempo, né? Tem muito profissional que é autônomo, como nós somos, e o fato de a gente ter um cuidado a mais com a aparência, inclusive valoriza a hora. Eu brinco que assim, o médico que é desleixado, ele não consegue cobrar tão caro quanto o médico que se posiciona, que está bem vestido, bem arrumado, porque a pessoa percebe que eu não estou lidando com uma pessoa barata, eu não estou lidando com qualquer um, eu estou lidando com alguém que prioriza a estética, o trabalho, que investe em si, que investe na aparência, e todo investimento custa alguma coisa, né? Se não custar dinheiro, custa tempo, ou os dois. E eu falo que é para os dois lados, né? A pessoa que compra a sua ideia, entende você mais bem-sucedido, mais entendido e melhor porque você está bem, não só fisicamente como de cuidados. E a pessoa que vende também se sente mais confiante de conseguir entregar aquilo, né? Exatamente. De conseguir conversar e vender o seu próprio negócio. Então, sempre importante a aparência. Exatamente. Quando eu decidi comprar minha primeira plataforma de laser há 6 anos, já tem 10 que eu tô no Mato Grosso, né? Que eu voltei pra cá. A gente tinha uma sala pequena, eu tinha uma sala pequena numa clínica multiprofissional, uma secretária, que é a Evelyn, que tá conosco até hoje. E eu decidi comprar essa plataforma de laser para conseguir fazer mais procedimentos, meu paciente conseguir entregar melhores resultados. Hoje a gente está longe do nosso objetivo ainda, mas a gente já tem uma clínica maior, já tem uns 130 metros, já estamos com 7 funcionários e um arsenal bem completo. Tem uns 6, 7, nem sei quantas tecnologias nós temos hoje na clínica. É bom assim, quando já não sabe nem quantas. Mas temos as melhores do mercado, a gente sempre gosta de investir nisso. Mas o que eu observo, principalmente na parte da estética e da dermatologia, é que ou você fica do jeito que eu era antes de comprar a minha máquina, com uma clínica muito pequena, atendendo assim, fazendo a parte de injetáveis que eu já fazia, sem
ter essas outras tecnologias sem poder entregar esse tratamento, ou você acaba tendo que ficar muito grande. Porque se eu quero todas as tecnologias que eu acho que o meu paciente precisa, essas tecnologias elas precisam funcionar ao mesmo tempo. A minha equipe começa a ter que ficar muito grande. Então eu falo que não tem meio termo. Na dermato, ou você fica pequeno, ou você fica muito grande. Você fica pequeno e você concorda comigo? Concordo. Você começa a comprar tecnologia e você vai gostando. E aí você empolga, né? Vira uma cachaça e você não sai do vício, né? Você quer estar sempre comprando. E o médico, ele é muito romântico, né, Fran? O médico, ele compra pensando assim, nossa, eu vou fazer um super resultado. Os meus pacientes vão ficar lindos e tal. O médico, ele é muito romântico porque pensa no resultado, na entrega. O que não é ruim, de forma alguma. Mas que também não pode ser só romantismo. A gente também tem que ter o pé no chão e fazer conta, né? Para entender o que vale a pena e o que não vale. No mercado você tem muitas opções hoje, muitas, de fornecedores, de tipos, de até estilos de tecnologia que um gosta mais, o outro gosta menos. Tem gente que não gosta do ablativo, tem gente que gosta do ablativo, né? E é engraçado como as pessoas justificam pelos mesmos motivos, porque gosta, porque não gosta, o motivo é sempre igual. E realmente, não tem como você... Eu acredito até que na dermatologia, hoje, se você decidir não ter tecnologia nenhuma, eu acho que você não se sustenta. A menos que você seja um dermatologista que só faz clínica e cirurgia. Sim. Mas se você quiser estar na estética, fica muito difícil sem tecnologia, porque falta para o paciente, né? Você não consegue fazer tudo que o paciente precisa só injetando. E não dá para, por exemplo, com peeling só, você entregar uma profundidade de tratamento. Peeling de fenol, que seria uma alternativa ao laser de CO2, um laser de rejuvenescimento. E tem que topar. E tem que a pele poder... Aqui é quente pra caramba, daí se a pessoa não for muito, muito, muito branca, não dá para fazer. Então tem uma limitação que não dá. Sem tecnologia você não tem como entregar. E aí, quando você vai comprando as tecnologias, o paciente ele também começa a ver as coisas por aí e diz assim, poxa, mas e aí, doutora Fran? Já tem tal coisa, eu vi tal tecnologia. E você fica, como profissional, querendo ter sempre o melhor, porque afinal de contas, bom, é que não sei se dá para ver aí, mas aqui tem um monte de certificado, tem uma parede inteira de certificado, você não para de estudar nunca, né? Não para. E não dá para parar, toda hora tem uma novidade. A gente, assim, eu falo que eu não gosto de ser nem o primeiro, nem o último. Tem novidade do mercado, eu olho, vamos ver como vai ser. Deixa alguém testar. É legal, já saiu os estudos, a gente já viu o resultado, então vamos. Mas, enfim, para alguém que estuda como você estuda, que tá sempre pegando o avião para fora daqui para ver coisa nova, você não consegue ficar sem acompanhar as tendências do mercado, né? E eu tenho certeza, você nunca vai parar de adquirir outras coisas. Nem parar de fazer curso também. Exato, vai continuar estudando e entregando melhor para os pacientes mesmo. E aí acaba que quando você vai comprando as tecnologias, não é porque tem uma tecnologia nova que a antiga que você tem deixou de ser boa. Ela continua entregando o mesmo resultado que ela sempre entregou e que sempre foi muito bom. Hoje, eu que já tenho muito tempo de mercado, eu olho para algumas tecnologias novas que eu digo assim, esse é igualzinho um que a gente usava. Relançaram, mudaram só a tipo assim, resolveram balançar, tirar o esqueleto do armário, tirar a poeira e reutilizar uma técnica que já era consagrada. Isso acontece muito, né? Então, tem que cuidar também com essa coisa de moda. Eu acho que por isso você precisa confiar tanto no médico que te cuida, no dermatologista que te cuida, porque você tem que acreditar, ter a confiança de que ele realmente vai fazer o melhor para você. Porque tem muito procedimento que é mais do mesmo, que é a mesma coisa, que às vezes para o paciente não vai ter nenhum outro tipo de ganho adicional e que só um médico de confiança vai realmente cuidar dele da maneira adequada e fazer realmente o que ele precisa que seja feito, né? Sem empurroterapia, que os pacientes reclamam tanto e que é real, né? Então esse médico ter esse olhar cuidadoso, de trazer sempre novidade, mas ter o foco no paciente, na necessidade do paciente e comprar realmente aquilo que é relevante, eu acho que é um bom caminho. Você vai crescer inevitavelmente, porque você vai juntando tecnologia, né? Você e tem que fazer estrutura para isso. E vai ter que fazer estrutura para isso e trazer mais gente. Mas eu acho que esse é o caminho natural de quem trabalha direito. Eu não tenho dúvida de que vai ser o teu, porque você trabalha direito, é extremamente cuidadosa e dedicada, teus pacientes são muito fiéis.
E você vai acumular, né? Você vai acumular tecnologia, vão os pacientes trazer novos pacientes. E a ciência vai melhorando. Também a gente vê a medicina regenerativa hoje em dia, que nós já estamos vendo Você resultado. estava falando dos cabelos, dos né? cabelos que estão ficando pretinhos. E a gente espera sempre que tenha grandes novidades boas. Às vezes não tão grandes assim, mas que dê uma melhora nos tratamentos que a gente já faz. Tudo que puder acrescentar é E bem-vindo, agregar. né? Agregar, bem-vindo. E quando a gente vê, o negócio já está enorme. E aí precisa por isso fazer gestão. E é por isso que é tão importante essa gestão, né? Tanto Exato. de pessoas, de funcionários, de estrutura física, a gestão de carteira. E essa é a nossa grande dificuldade, né? Gargalo no pé. E a gente sempre vê que o médico não tem tempo. Então, apesar de trabalhar muito, a gente tem família, a gente tem casa. Tem muitos pratinhos, né? Tem muitos pratinhos pra gente equilibrar, né? Claro, outras profissões também, mas o ter que fazer o procedimento e ter que administrar a clínica, ser a mesma pessoa, sem uma ajuda por trás, não dá. É realmente muito difícil. Não é nem que não dá. Alguma coisa você vai ter que abrir mão, né? Se você gosta muito de ser médico e quer ser esse médico que tá com a mão no paciente, que está cuidando do paciente, você não vai ter tanto tempo para gestão. E aí você precisa de um bom gestor do teu lado para que as coisas funcionem, né? Se você quiser gostar, porque tem muito médico que também se identifica com essa coisa da gestão, né? Sim. Acaba se apaixonando e segue esse caminho. E aí você vai inevitavelmente abrir mão dos pacientes. As duas coisas, manter no mesmo nível é muito difícil. Então, ou você acaba indo para o caminho de desenvolver o negócio, ou você decide continuar no caminho de ser um excelente médico, e aí você procura ajuda, né? Essa ajuda, que é muito do que a gente faz, essa ajuda, ela é essencial, seja de uma consultoria, seja de um gestor, de uma pessoa que realmente esteja preparada para contribuir, ela é essencial, senão chega uma hora que você não dá conta mesmo, você para de crescer. E para de assistir os pacientes da melhor forma, né? Você vai meio que acostuma com aquele ritmo e deixa acontecer. E muitas vezes para o médico isso pode ser muito delicado, até perigoso, porque você abre mão de estar cuidando do paciente num nível que às vezes esse paciente acaba não vindo mais com você, você nem percebe. Quando você vai ver, já passou. Perdeu. Eu vivi um caso. Nem é porque ele não gostava, é porque ele se encantou em outro lugar e ficou. Exato. Às vezes o médico era excelente, a equipe era legal, acolhia, mas a estrutura foi ficando velha. Ele não quis investir em reforma, achava que estava bom, porque para ele estava tudo bem, né? Ele estava no ambiente dele. E os pacientes começavam a ter outras experiências em outros lugares, outros médicos legais também. E esse médico, quando coçava o olho, já tinha perdido a clientela toda dele, né? E isso acontece muito com o cirurgião, porque o cirurgião, ele depende desse fluxo para fazer as cirurgias. Então, o cirurgião, ele atende uma massa para converter uma parte daquilo em cirurgia. O cirurgião, ele não consegue fazer 1 milhão de cirurgias, né? Ele tem uma demanda um pouco menor e ganha mais por isso, né? A vida do cirurgião é assim. E por isso que muitas vezes a demanda dele vai minguando e quando ele percebe, ele já não tem mais a mesma... Estava conversando com um cirurgião também, eu estava perguntando para ele assim, você sente que você estagnou, que você diminuiu ou que você cresceu? E aí ele falou, não, eu tô na mesma de 2019, eu acho. 2019 ou 20. Eu tô na mesma de 2000 e bolinha. Aí eu falei, então você piorou, né? Não, eu tô igual, mas você tá faturando igual? Eu tô. Eu falei, então piorou, porque tá tudo muito mais caro. Sim. E se você tá faturando a mesma coisa que você faturava, teu dinheiro tá sendo comido, né? Muitas coisas, se eu te perguntar agora, você vai parar pra pensar e vai dizer assim, nossa, hoje custa o dobro. Viver tá quase o dobro mais caro, né? E nem é de muito tempo, não. Vamos pensar de antes da pandemia pra cá. Foi pós-pandemia. Pós-pandemia as coisas dispararam de preço. E tá muito mais caro viver. Com o mesmo dinheiro que você ganhava antes, você não compra as mesmas coisas. Na verdade, a gente perdeu o poder de compra. E se o médico não se liga nesses detalhes, se ele não faz benfeitorias constantes no consultório para poder ir aumentando o preço dos serviços dele, para que isso acompanhe, porque também o paciente não quer pagar mais
pelo mesmo, né? Por que eu vou pagar mais pela consulta se tá tudo igual? Ele faz a mesma cirurgia que ele fazia há 20 Não anos vi atrás, ele em num uma técnica congresso nova. que você viaja sempre. Mas tem médico que não vai num congresso há anos. Tem médico da cidade que eu nunca vi em congresso nenhum. Pois é. E aí o cara faz a mesma coisa que ele fazia desde que ele se formou. Pegou mais mão, teve mais experiência, mais atualização de técnica, de novidade científica nenhuma. E aí, por que eu vou pagar mais para consulta desse cara? Não vou, né? Às vezes eu até vou se for recomendado, mas isso vai diminuindo a captação do médico. E aí ele acaba deixando passar muito tempo para poder se mexer. Acontece muito, tem muito médico passando por isso, muito mesmo. E precisa, é legal que você sempre teve esse cuidado de estar antenado, de estar se mexendo, e muito provavelmente isso nunca vai acontecer contigo. Mas é comum de a gente ver acontecer com o médico na consultoria, assim, chegar com a gente já com... Sem já a carteira de clientes. uma carteira bem ruim, assim. Muito mal Eu acredito que o primeiro curso de gestão mesmo que eu fiz, né? Não é nem gestão, mas ele chama Dale Carnegie, não sei se você já ouviu falar. E foi bem depois dele que eu comprei essa tecnologia. Pessoal, mas também um curso que é voltado para o crescimento. Para o crescimento. E foi bem depois dele que eu comprei essa primeira tecnologia. E eu lembro muito bem da Fran, que era a Franciele, que dava o curso também, outra Franciele. Ela falava assim que não existe um platô. Você não consegue crescer e manter em estagnação. Ou você está em crescimento, ou você está caindo. Não tem como criar, eu quero manter assim. Eu vou manter neste padrão de profissão. Não tem como, né, gente? Os médicos têm isso, né? Mas que horas que eu chego num lugar que eu fico estável? Só se você for guardando dinheiro e investindo nos lugares certos. Diversificando, né? Ou botar em várias cestinhas. Só assim. Porque se você a gente vai pensar em investimentos, não em clínica. Exato. Tem gente que pensa assim, eu vou trabalhar, vou fazer uma carteira de clientes e com aquele tanto de clientes eu sigo pro resto da minha vida. As pessoas vão mudar de endereço, as pessoas vão mudar de profissional, as pessoas vão morrer, vai acontecer um monte de coisa, você não fica. O número que eu gosto de manter na consultoria, que eu sempre fico falando também nas nossas conversas, a gente precisa de pelo menos 25% de pacientes novos dentro da nossa dinâmica de atendimentos do mês. Então, se eu atendi 100 pacientes, o ideal seria que pelo menos 25 fossem pacientes novos, porque isso oxigena a carteira e te mantém, no aspecto financeiro, te mantém bem, porque você consegue trazer pacientes novos, e pacientes novos, como eles vão começar com você, eles acabam fazendo um investimento maior, o que é bom para o caixa da empresa, de uma maneira geral. Então é bom, é saudável para a carreira do médico, é saudável para a clínica que a gente tenha sempre pacientes novos. Então não existe essa de tô com os meus pacientes e não aceito mais ninguém. Isso é um baita tiro no pé. Não se faz isso, né? Você pode, inclusive, trocar os pacientes. Quando você tem uma lista de espera que tem uma quantidade exatamente igual à quantidade que você consegue atender no mês, você já pode trocar essa carteira. Claro que a gente não quer, porque nós gostamos das pessoas e queremos continuar com elas. Mas isso te permite aumentar o preço. Porque você sabe que você tem demanda reprimida e, portanto, você pode subir o preço. Porque alguns vão sair e vão dizer assim, não, se for mais eu não pago, e tá tudo bem, cada um escolhe, né? E tem aqueles que vão dizer, não, eu pago porque eu adoro, gosto e vou continuar aqui. E que valoriza esse profissional. E novos que queriam muito vir com esse profissional vão ter a oportunidade de vir. Então a gente vai o tempo todo nessa dança, nessa valsa, né? Melhor aumenta um pouquinho o preço, melhor aumenta um pouquinho o preço, e a gente nunca para. Tá sempre cobrindo a inflação, sempre crescendo e sempre pensando em estratégias para a clínica performar melhor em relação ao ganho versus o tempo, né? Isso vai muito do médico que atende convênio também, né? Ele tem aquela lista de espera. A gente tem médico que atende convênio. Tem aquela lista de espera de 6 meses. E ele não larga. É uma agenda fantasma, né? É uma agenda fantasma e ele não larga o convênio porque fica com medo de fazer essa troca, essa transição de público. E tem jeito de fazer a transição, né? Parece uma coisa impossível. O médico que estava preso no convênio, ele acha que é impossível sair do convênio. Não é impossível. Tem estratégia, tem jeito para sair. Todo médico
que investir em si na carreira vai conseguir sair do convênio, sim. Existe marketing de diferenciação para isso. O que não dá também é essa resistência do marketing, que tem bastante, né? Sim. Mas tem médico que não aceita, acha que o marketing é uma coisa ridícula, uma porcaria. O marketing ele é apenas uma ferramenta que você pode usar para coisas boas ou ruins. Depende da tua intenção, né? E marketing toda empresa precisa fazer. Qual empresa grande você conhece que não faz marketing? Não tem jeito. Não tem como. Todas fazem, porque precisa fazer. Para qualquer profissão, a gente entra e procura no Instagram. Por que pro médico vai ser diferente, né? Essa coisa desse sacerdócio da medicina, ele já é um sacerdócio por exigir fisicamente muito de vocês. Ele não precisa ser um sacerdócio enquanto negócio, né? Porque negócio não vive assim. Negócio precisa de receita, de investimento, de constante melhoria, e não se faz nada disso sem dinheiro. Então, essa questão financeira, ela não é só por... não é que o dinheiro é ruim, é feio, não é, ele é essencial, senão a gente não consegue continuar fazendo melhor. Imagina, os pacientes não têm noção, né, de que quando tu vai para um curso, eles não têm ideia de quanto custa a inscrição num curso desse, Não. que a maioria é fora, né, e muitos fora do Brasil, que você tem que gastar com viagem e tudo mais, e ninguém faz ideia de quanto custa um livro de dermatologia. Um livrão desse que você tem aí, quanto que custa um livro desse? E quanto que custa o tempo para você ler esse livro todo? Exatamente. Então, tudo isso custa tempo, porque o teu estoque de tempo ele é um só, igual o meu, igual de qualquer outra pessoa. Como você vai gastando ele é o que faz diferença na tua vida, né? Então, se você tá gastando o teu tempo estudando, você tá abrindo mão de estar visitando a família, de estar levando o teu filho no parque, de estar com o teu esposo, de fazer uma viagem, porque você precisa estudar. E médico acaba que estuda todo dia, né? Todo dia tem um artigo científico novo, todo dia aparece uma coisa no consultório que você, deixa eu ver mesmo como que era tal coisa. Então, você tá o tempo todo com a ciência junto contigo. E é tempo. E o dia tem as mesmas 24 horas para todo mundo. Quando eu comecei minha carreira, eu atendia convênio, atendia Serve Saúde, que é um convênio do servidor público da cidade, atendia a Unimed. E como eu fazia muito plantão, antes de ter só o consultório, né? Antes de fazer a minha pós-graduação em dermato, eu conhecia muita gente dos hospitais, trabalhei em praticamente todos os hospitais da cidade. E quando eu comecei a atender a Unimed no meu consultório, a Unimed, assim, né? Tem aquela demanda reprimida enorme, então rapidamente a sua agenda enche de Unimed. Então, quando eu olhava, eu lembro que eu fiz um cálculo uma vez e eu vi que 80% da minha agenda era Unimed. E o que eu recebia da Unimed no final do mês pagava o meu aluguel e a minha secretária. E só. Não pagava mais nada. Ou seja, do meu curso de clínica. 80% do teu suor, do teu trabalho, era para pagar 10, 20% da tua despesa. E aí o resto da despesa da clínica e a minha despesa mesmo tinha que estar naqueles 20%. E a minha agenda tinha uma agenda reprimida, e essa agenda fantasma que a gente pensa, né? Então, falei, olha, eu ainda falava pra Evelyn, que só tinha ela. Falei, Evelyn, fecha a agenda da Unimed uns dias, porque eu não vou conseguir atender nenhum paciente mais, porque eu não posso abrir mais, né? Então, a gente fechava um mês. Aí falei, olha, esse mês a doutora não tá abrindo a agenda da Unimed. E aí dava uma folga na agenda, eu conseguia atender os pacientes que não eram convênio. Depois, a gente abria uma semana a agenda para poder colocar a Unimed, enchia 2 meses. Falei, não vou dar conta. Então, vamos ver como a gente vai fazer essa transição. Né? Você tem que começar a escolher. Você tem que escolher os pacientes que... Porque tem muito paciente que vem simplesmente para pegar uma receita, para pegar, às vezes, um atestado, que é só passar aqui, não liga se é você, se é o João, se é a Maria, ele não tá nem aí quem é o médico, né? E não é esse tipo de paciente que você quer. Você quer um paciente que queira estar contigo, que faça questão de que seja você. Você quer um paciente de relacionamento. Eu quero escolher o jeito que eu vou atender esse meu paciente, né? Porque não é porque ele é convênio que eu atendi em 10 minutos. Exatamente. Então, o mesmo jeito que Nem dá, né? Não dá. E muita gente faz isso. Então, do mesmo jeito que eu atendi o meu paciente particular, a minha consulta demora o mesmo tempo... O financeiro fica louco, né? Demora o mesmo tempo desde que eu me formei, em 2011. Demora de 40 minutos a 1 hora uma consulta. Então, o meu paciente de particular demora de 40 minutos a 1 hora, o meu da Unimed também demorava. Então, a conta não fecha, não tem como ela se encaixar.
Então, ou E o paciente do convênio não entende não isso. entende. E o meu paciente do SUS, porque eu trabalhei muito tempo no SEADAS, trabalhei no ambulatório de dermatologia da prefeitura, uns 2, 3 anos, também demorava. Então, ou eu tenho que começar a atender esse paciente que demora 40 minutos, 1 hora, em 10, para eu conseguir Corre o risco organizar, de não fazer tão bem teu não fazer trabalho. tão bem, e aí não adianta, ou eu tenho que mudar. Uhum. Mudar e talvez não atender mais convênio mesmo. E foi isso. E deu certo. A gente vai fazendo essa transição, vai mudando. É lógico que no meio do caminho a gente perde alguns pacientes mesmo, porque tem esse que está procurando Tem somente o paciente que ele não faz convênio. vínculo com você, Ele ele não só tem quer problema, ele só quer a resolver aquele conveniência de problema e resolver o pronto. problema dele. E outros eu mantenho até esses pacientes que eu atendia no SEADAS da prefeitura. Eu tenho muita gente ainda, graças a Deus, que vão me seguindo por todos os lugares. Legal, legal. O convênio, ele é muito ruim para o médico, ele é escravizante, porque ele gera uma receita que, bem ou mal, paga uma ou outra conta, mas que no final das contas te faz trabalhar feito um camelo e não te devolve esse investimento de tempo. Não honra o teu trabalho, né? O que se paga pelo convênio, tem muito paciente que vem bem mal educado, e a gente até entende, porque você investe um dinheiro no convênio e você quer usufruir disso. Só que o médico, ele não tem nada a ver com o dinheiro que você investe no convênio, né? Sim. E ele não Esse sabe, dinheiro, ele não tem a mínima noção de quanto a gente recebe do convênio. se falar, é de chorar. É. Né? É bem ruim. É menos, muitas vezes, do que um... Nossa, não sei nem dizer. Assim, é menos que um jantar, é menos que uma refeição. Né? É muito pouco realmente para um profissional que demora tantos anos para se formar e que precisa de tanto investimento constante para continuar oferecendo melhor. Então, é complicado. Não dá, a conta não fecha, como você falou. Então, todo profissional que se preza, que valoriza seu tempo, o tempo da família, das pessoas que estão junto com ele, que amam ele, ele não vai viver de convênio. Porque não tem como, não dá. Ele vai se organizar, montar uma estratégia e investir na carreira dele, fazer marketing, fazer tudo que precisa fazer. Não tem futuro para esse médico do convênio, né? E até pra gente que contrata o convênio, né? Eu falo que é pra ser igual o seguro de carro. Exato. Então, Na tipo, verdade, a você... gente contrata o convênio para usar numa maneira de emergência, pra precisar usar fazer uma uma emergência, cirurgia, uma UTI, uma coisa muito grave. umas coisas impagáveis, e aí a gente Até usa porque o muitas convênio. vezes você não consegue o melhor médico pelo convênio, porque o melhor médico, a ficha dele já caiu e ele já saiu. Você já saiu fora do convênio porque você não ia ter condição de manter isso, né? Então, se a pessoa quer um bom médico, vai ter que arcar com isso, priorizar e investir nisso. E se o médico quer manter essa jornada e essa clínica funcionando como excelência, não vai ele tem conseguir que... através do convênio. São poucas as especialidades que você consegue viver do convênio, e eu ainda vou te dizer que, por mais que você consiga viver, você vive de maneira limitada e que normalmente não é condizente com o investimento que você precisa fazer de maneira contínua. E é uma coisa muito difícil ser um médico empreendedor, né? Você tem médico que se sente mal com isso, né? Você falou da sua família, a minha também é empreendedora sempre, então nós somos do comércio há muitos anos, meus pais foram lojistas muitos anos, a minha mãe vende muita coisa, então assim, eu vou contar essa história uma hora, mas eu vendo desde criança, eu vendo qualquer coisa desde criança, então acho que eu devo trabalhar desde os 10 anos vendendo. Então é da minha natureza ser empreendedora, sempre querer crescer, mas a maioria dos médicos não, eles não têm essa veia de ser empreendedor e a gente não aprende nada disso na faculdade. Eu falo que... Acho que aprende ao contrário até, aprende né? ao contrário, porque você não pode, que é feio, que é ridículo, que quem faz é um charlatão. Nossa, gente, que só vai fazer quem é charlatão e não sabe o valor de um pacote de gases. Exatamente. Então sai da faculdade sem saber valor de nada, sem saber o custo dos medicamentos. Você sabe uma coisa que eu acho mais louca? Escolher a especialização sem saber o quanto aquele profissional, aquela especialização costuma pagar. Quanto um especialista dessa área costuma receber? As pessoas escolhem a especialidade sem pensar, sem pesquisar isso, e eu fico
desesperada, porque depois que você morreu de estudar, que você dedicou anos, aí quando você vai pro mercado de trabalho, você vê que é uma tragédia. Aí o que você faz? E a gente sabe, né, que realmente saúde não tem preço. Mas tem um custo, e esse custo é muito alto. Uhum. E a conta tem que fechar. Então, para o médico se conscientizar que ele precisa ter uma noção geral de valor de tudo, e ele tem que saber aonde é o gargalo dele em cada lugar, é difícil mesmo. Uhum. E só gerir a clínica já é complicado. Agora, empreender e fazer ela crescer É um desafio. é um desafio. Então, é só para quem tem uma visão melhor ou quem tem uma equipe bem importante por trás para conseguir direcionando Precisa desejar isso, né? Precisa desejar, porque se você for esperar... Tem médicos, sim, que acabam tendo sucesso e pela competência e que vão crescendo com a dor do excesso de demanda, né? Vai aparecendo paciente, aparecendo, e você vai crescendo para dar conta dessa demanda ali. A maioria não faz isso pelo espírito empreendedor, faz isso como uma reação a algo que acontece para ele. Não faz de maneira ativa, não vai atrás, não toma a atitude de eu quero empreender, eu quero ter um negócio. Hoje em dia eu acho que eu vejo mais médicos assim, mas longe de ser a maioria e longe de ser o que se via lá atrás. Lá atrás o médico queria o status, queria o respeito, às vezes até mais do que o dinheiro, né? E tudo bem, a gente entende esse lugar, só que hoje que as pessoas estão vendo os médicos envelhecendo e em condições muito diferentes das quais ele sonhou, das quais ele queria, é que tá batendo esse sentimento de peraí, deixa eu olhar. Eu já fiz algumas vezes atendimentos para médicos que ainda que não tinham terminado a faculdade ainda, né? Um estudante de medicina ali que queria uma orientação sobre como era o mercado. E é impressionante como abre a cabeça, como eles tomam decisões melhores depois que eles começam a olhar com essa cabeça de, peraí, eu tenho que construir um negócio. Não é só a minha carreira, não é só eu ser bom que vai bastar. Tem que ser bom, tem que ter uma carreira, mas eu preciso construir realmente um negócio, senão a medicina não vai me devolver aquilo que eu tô dando para ela, né? Primeiro a gente doa e depois a gente recebe de volta. Se você não tiver estratégia, você não vai receber de volta. E é isso que as pessoas às vezes não entendem, né? Então, ter essa consciência desde da faculdade e principalmente antes da escolha da especialidade, para mim é algo que tinha que estar na grade da formação, né? Porque prejudica, acaba com a vida da pessoa se ela tomar uma decisão errada, for por um caminho, quando ela se vê, já tá meia idade, já tá cansado e não dá mais tempo de fazer o movimento. Sempre dá tempo de fazer um movimento, mas com certeza é um desafio maior. Eu recebo na consultoria também médicos que estão nessa transição de carreira ou querendo fazer a transição de carreira. E é duro, sabe? A gente está ali, obviamente, para ajudar, mas é duro ver a frustração da pessoa que escolheu... De tantos anos de dedicação, e aí você já tem uma família estruturada, já é difícil de ficar saindo. Então tá, a casa tá pronta, a clínica tá pronta. Depois da clínica pronta, qual é o primeiro investimento que a parte financeira orienta? Para onde a gente começa? Quando você fala da clínica pronta, você está incluindo as pessoas ou só a estrutura? É. Porque isso é outra coisa, né? Importante. Ninguém pensa assim, eu vou construir minha clínica. Geralmente o que se pensa é na estrutura física. Vou fazer, decorar, ficar lindo, maravilhoso e tal. E aí tem duas coisas que ninguém pensa. Uma no capital de giro. Gente do céu, o mais caro não é montar a clínica, é manter a clínica depois que tudo, ela né? está. Mais caro não é comprar uma casa, é manter ela ao longo do tempo. Exato, é esse gasto recorrente que você vai ter que honrar, tendo ou não receita, né? Porque para a obra ali, às vezes você fez um financiamento, um empréstimo, às vezes você tinha um dinheiro guardado, um pé de meia que você usou. Mas e depois, o dia a dia, que você vai ter que manter o negócio funcionando, e como é que faz? Então, geralmente as pessoas não se preparam para esse dinheiro para girar a operação, né? O famoso capital de giro. Não pensa nisso. E
o que quebra a empresa não é a receita operacional ali do mês. O que quebra a empresa é fluxo de caixa. Se você não tiver capital de giro para o teu negócio se manter funcionando, você vai quebrar. Não tem jeito. Você quebra ganhando dinheiro e com o cliente. Porque a maneira como você ganha dinheiro, se for inferior ao que você precisa, ou se você vende de 10 vezes, mas paga no à vista, tem muito médico que faz isso. Uma hora não vai dar, né? Mas não aguento ver parcela, eu gosto de pagar à vista. Não, Ele queria me matar. fazer dinheiro. Fazer dinheiro com o dinheiro dos outros é a coisa mais maravilhosa que pode existir. Enquanto você está pagando, se ele te permite pagar parcelado, você está fazendo esse dinheiro render por outro lado, numa aplicação, no investimento. Então, quanto mais tempo você tiver para pagar alguma coisa, aproveita. Desde que a pessoa seja organizada nisso. Senão ela se enrola ali no meio das parcelas, quando vê tá um avião. Exatamente. Mas aí não é para ir por esse caminho, né? Para você realmente saber o que fazer com o dinheiro. E outra coisa que ninguém pensa é na equipe, né? O médico, ele acha que ele pode fazer tudo só e depois ele vai trazendo as pessoas à medida que o bicho vai pegando e aí ele vai trazendo as pessoas. Quando, na verdade, o ideal é que ele tenha uma equipe, que não precisa ser uma equipe grande, porque a gente sabe que pessoas custam, e não custam só dinheiro, elas custam tempo também. Então, o investimento emocional de você gerir as pessoas, que é muito importante. E de ensinar. Ninguém entra sabendo. Mas que você precisa fazer, porque o teu paciente, no final das contas, ele não vai ser atendido só por você. Às vezes você vai perder o paciente, mesmo que você tenha atendido muito bem, por causa da tua equipe. Muito comum. Muito. Acontece demais e as pessoas não se ligam nisso, né? Que uma equipe ruim, ela desfaz o bom trabalho que você fez. Então, um investimento importante seria a equipe. Agora, se você está falando de uma clínica que já tem uma estrutura boa, que tem capital de giro, que tem um time bom, naturalmente na vida do dermatologista é você investir em tecnologia, porque isso complementa a entrega que você consegue fazer. A entrega técnica dos injetáveis, de um produto, outro produto, você vai precisar de uma tecnologia para complementar. Não tem como tratar um paciente na dermato sem ter alguma tecnologia, né? Entre as tecnologias, assim, para quem tá começando na estética, a primeira que você recomenda, assim, uma plataforma? Depende. Um ultrassom? Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para o mercado e entender a necessidade do mercado. Exato. Onde você está inserido, o que já tem. Uhum. Porque tem muitas máquinas. Se você fala uma plataforma é legal, com certeza é muito bom ter uma plataforma. Mas também é muito bom ter um ultrassom microfocado. Também é muito bom ter uma radiofrequência. Também é muito bom ter uma luz intensa pulsada. Também é bom ter um laser que pega pigmento. É muito bom você ter todas as coisas. Só que é muito mais interessante do ponto de vista de posicionamento e de negócio quando você escolhe um nicho que ainda está à deriva. Sim. Então, quando você olha para o mercado, você vê quem já está lá e que as pessoas já tratam isso, todo mundo já faz, mas tem uma coisa que ainda ninguém está fazendo, aquele pode ser o teu grande diferencial. Se você conseguir entrar no mercado como alguém que é o primeiro daquela categoria, e se essa categoria não existe, você inventa essa categoria, isso é muito bom. Então, por exemplo, acho que 2016 a gente começou a olhar mais para cabelo. Implante capilar sempre existiu, mas a gente não olhava para ele com a mesma importância. O público estava lá, sempre esteve. Os homens sempre foram carecas, as mulheres também sempre. E antes e depois do implante também. 2016 eu lembro que foi o ano que eu comecei a olhar mais para o transplante. Foi para Chicago, para o Congresso Mundial de Transplante de Cabelo e tudo. Mas antes disso já existia transplante, só que ninguém dava muita bola. Uhum. Quando começou a ver que o transplante era uma coisa que você podia fazer um volume que tinha uma incidência grande e tal, e que o futuro da humanidade é ser careca por tudo que a gente consome, o estresse, a maneira como a gente vive hoje, que o natural é que teremos menos cabelo no futuro, né? Nem só androgenética, né? Vai queda ter, mesmo. E que, sim, o mercado de cabelo ele é muito bom, e outra coisa, o mercado de cabelo ele é algo que para os negócios é extremamente interessante, que ele é escalável, né?
porque ele é um processo repetitivo. Tudo aquilo que é um processo repetitivo, que eu consigo padronizar, é tudo que eu quero para fazer uma coisa criar escala. E a riqueza tá na escala. Os médicos que foram entendendo isso foram os médicos que ganharam dinheiro, que ganharam mais dinheiro, né? E aí o transplante foi um desses nichos que veio e a pessoa falou, só faço cabelo. Antes ninguém tinha coragem, né? O dermatologista, ele fazia cabelo, ele tratava pele, pereba, coroa, fazia tudo, rodava retalho, fazia de tudo. E não E dá pra fazia ser bom estética. em tudo, né? Tem que escolher um nicho. Exato. Você tem médicos, óbvio, que tem uma mão boa, uma dedicação, conseguem resolver muito bem a maioria das coisas. Mas é difícil uma pessoa ser incrível em todas as coisas. Isso não dá, não tem como, não dá pra estudar tudo, né? Você tem que se dedicar em alguma coisa e o tempo é um só, como a gente até falou aqui. Então, esse médico super nichar, escolher esse nicho, dedicar nele, eu diria que ele é o grande diferencial. Vou entrar no mercado novo, o que é que não estão fazendo ainda? Como é que eu me diferencio? Inventa uma categoria, se todas as categorias existentes já tem na tua cidade, procura uma categoria nova. E pode ser, às vezes, uma tecnologia. O que ninguém comprou ainda? O que está lançando no mercado e que pode ser uma novidade, pode ser muito bom? Deixa eu ter primeiro. Que aí você consegue realmente fazer com que a população te volte uma atenção e te dê uma oportunidade de conhecer o teu trabalho, que se você entrar fazendo o mesmo que todo mundo faz, você Ninguém não vai vai ter te olhar. vez, ninguém vai te olhar. Vai levar muito mais tempo para você fazer a tua clientela. E sobre as redes sociais, eu nunca gostei muito de Facebook, mas quando começou o Instagram e eu comecei a entrar nesse meio, mostrando a foi que parte você profissional. começou a mostrar no Instagram? Eu acredito que tenha sido assim que eu voltei pra cá, 2014, 15, devagar, colocando Quando eu me lembro pouquinho. também que o Instagram já tava, que a gente já entendeu ali que não tinha jeito, tinha que ir pro Instagram. Foi por aí mesmo, 2014, 2015. 2011, 11, 12, quando eu morava em São Paulo, eu já usava o Instagram, mas de um modo bem pessoal mesmo. Antes era o Snapchat, né? O Snapchat que bombava. É. Aí depois do Snapchat, o Instagram já tava ali. Eu nunca peguei muito essa fase do Snap. Eu peguei o Snapchat já, mas pouco, não muito, e depois já foi só Instagram direto. E quando a gente começou a fazer as postagens sobre o trabalho no Instagram. Derramamento de sangue. E era aquela confusão. Então, tinha as pessoas que adoravam a gente falar. E as pessoas que eram totalmente contra. Eu até recebi várias notificações do CRM. Nossa, fazia coleção de cartas do CRM, porque aí os colegas que não gostavam de fazer Instagram sempre e que se sentiam incomodados. Sempre quem denuncia médico é colega médico. Sim, todos os meus foram colegas médicos. Então eles viam o meu Instagram, as postagens que eu fazia, que não era nada demais, sempre foi coisa assim. Partilhando. E o CRM sempre ficou muito em cima dos médicos nisso, né? E aí eles me denunciavam, eu já recebi sindicância. Sindicância, tipo, com 11 páginas, assim, de foto do meu Instagram. E é sempre colega mesmo que denuncia, né? E, assim, eu acho que é muito importante esse contato. Divulgar próximo. O trabalho sempre foi importante. O Instagram foi uma maneira disruptiva de fazer isso e que não teve uma aceitação de imediato, como tudo que é disruptivo, né? Mas que quem fez, quem peitou e fez desde lá de trás, hoje colhe bons frutos, né? E o paciente gosta de ver o seu dia a dia, claro, gosta de ver como que é a sua rotina, gosta de ver como é o seu trabalho. Quer conhecer quem é esse profissional que cuida dele. E às vezes, assim, antigamente olhava nas revistas, olhava no jornal, quem tinha grana pagava na televisão, né? E hoje não, hoje é muito mais simples eu me conectar com esse paciente, eu mostrar para ele o meu trabalho, mostrar para ele o que a clínica pode oferecer. E fazer isso da maneira que você entende que faz sentido para ti. Sem ser nada sensacionalista. E sem limitações, né? Essa limitação imposta pelo tempo da TV, que é caríssimo, imposta pelo tamanho do jornal que você pode falar e o tema que o jornal determinou, imposta por qualquer veículo que você vai usar para divulgar o teu trabalho, você tinha uma limitação. O Instagram, ele te deu a oportunidade de você falar sem limites, da maneira que você entendia que fazia sentido. E quem quer acompanhar, acompanha.
E é muito importante, mas assim, a gente é sempre muito taxado com relação. Hoje não, porque já tá mais aberto, muitas As pessoas pessoas já fazem. aceitaram que é isso Elas já mesmo. entenderam que. E quem quer entra nessa parte do Instagram, mas já foi chamada assim, de médica blogueirinha várias vezes. Sei bem. E o que você acha da médica blogueirinha? Acho fundamental. Não é porque não é para ela ser blogueirinha. E eu acho que algumas pessoas até Confundem muito isso. confundem e os próprios médicos erram na mão. Eu acho que quem faz isso com muita naturalidade, mostrando a sua essência, sem fingir um personagem, eu acho que se dá muito bem, porque essa autenticidade comunica com as outras pessoas e essas pessoas vão naturalmente procurar para serem cuidadas por você. Dá para fingir muita coisa na internet, né? Eu acho que essa mentalidade de construir um personagem eu não acho legal. Mas quando você encara de fato o teu jeito, o teu estilo e mostra isso para as pessoas, eu acho que você só tem a ganhar. Um meio de divulgação do trabalho mesmo. E é barato, né? Eu do financeiro acho maravilhoso, porque uma propaganda na Rede Globo, no horário da novela, era impossível da gente pagar. E olha que eu já fui atrás de fazer. Era muito caro, você não tinha grana para pagar isso, né? Você conseguia, fechava ali 5 inserções na Globo, você pagava uma verdadeira fortuna e tinha um alcance nada, muito ruim, pouco mesmo, porque muitas vezes não era o público, você não tem controle, né? Do que não tem como nichar quem vai assistir aqui. Não tem nenhum controle. E era muito mais difícil, custoso para a gente fazer publicidade antes do Instagram do que depois. E ao invés de os médicos entenderem e abraçarem isso como uma possibilidade de divulgação do seu próprio trabalho de maneira livre, encararam isso como uma ofensa e aí começaram a denunciar os próprios colegas, que foi o que aconteceu com você, aconteceu com todos os outros que foram disruptivos de tomar essa iniciativa naquela época. Foram muito mal falados. Depois as pessoas foram entendendo que, Paulo, para com isso, que bobagem, tem que fazer mesmo. E os médicos foram aprendendo maneiras de fazer isso também. Eu ainda acho que tem gente que erra um pouco a mão. As pessoas esquecem que o público está sempre, as pessoas estão sempre buscando coerência. E se você fala ou faz alguma coisa na rede social, você vai ser julgado por todo mundo que está ali. Você está aberto para qualquer um apontar o dedo para você e te julgar como bem entende. Então, precisa ser estratégico também. Não que você vá criar um personagem, mas tem coisas que você simplesmente não precisa fazer e falar diante das câmeras e as pessoas não param para pensar nisso. Tem gente que não quer sem noção. Não tem filtro, né? Não tem filtro. E aí... Mas não tem filtro pra vida, não vai ter pro Instagram. Exatamente. E aí, paciência, né? Porque você vai pagar o preço. Mas eu acho que é fundamental fazer. Eu acho que o médico ele não precisa ser blogueiro, mas eu acho que ele tem que sim usar o Instagram para divulgar o trabalho dele. Se você naturalmente influencia as pessoas, que é o trabalho de um digital influencer, que blogueira é pejorativa, né? É o povo falando para tentar desfazer da imagem do profissional. Mas se você é um digital influencer, se você tem muitos seguidores, as pessoas são influenciadas pelo teu lifestyle, eu não vejo mal nenhum nisso. Eu só acho que uma coisa não pode ofender a outra, né? Você não pode esquecer, mesmo sendo influenciador, que você também é médico e vice-versa. Então, existe uma responsabilidade da medicina que eu acho que você precisa nunca perder a noção disso e sempre ter isso como ponto principal e importante. Mas que você não tem que deixar de fazer outras coisas. Por exemplo, eu já vivi o inverso, né? De ter uma pessoa muito famosa como cliente e que virou um médico. Aí é um ponto difícil, inclusive, da gente trabalhar, porque você precisa que essa pessoa seja esse médico, só que ela tem uma figura anterior de alguém muito famoso que já tem uma vida pregressa e que as pessoas precisam respeitar isso também. Essa pessoa já ganhava dinheiro com aquilo antes da medicina, então não dá para depois, na medicina, querer esquecer esse outro lado, né? Querer dizer para a pessoa que ela não pode mais viver daquele jeito. Não dá. Às vezes atrapalha até, né? Você pensa assim, poxa, vai só ser bom, né? Porque a pessoa já é conhecida, já tem muito seguidor e tal, vai ser só bom.
já é parente de uma pessoa que é muito famosa, enfim, só vai ser bom. Não vai ser Tem só bom. muitas coisas Tem difíceis muita também. coisa, tem muitos desafios dentro desse cenário também, que você vai ter que lidar e descobrir uma maneira de conciliar as duas coisas, que não é fácil mesmo, mas dá para fazer, né? Você vai pensando em estratégias e vai lidando com isso. Mas eu acho que tem que sim ir para o Instagram, tem que fazer as coisas. Eu acho que não pode não fazer. Não quero fazer, não faz parte da minha vida. Não tem como. Instagram hoje ele é como páginas amarelas. Ele é Verdade. como Nós somos dessa época. você indica alguém, você não vai falar, toma o telefone, você manda o Instagram da Pra pessoa. qualquer profissão. Tudo. Você precisa de um arquiteto, você vai lá e procura pelo Instagram. Você precisa de um paisagista, você vai lá e manda o Instagram do cara. Você precisa de um advogado, você vai e manda o Instagram do cara. Os advogados estão abrindo a mente agora pra isso, né? Porque para ele sempre foi mais difícil, até pela própria OAB, sempre foi um desafio. Eu já recebi muito advogado me perguntando, poxa, mas vocês não conseguem ajudar advogado também? Primeiro que eu não faço marketing, né? Sim. O que eu faço é estratégia comercial para venda. Dentro da gestão, mas eu não faço marketing de forma alguma. E muitos advogados vêm tentando buscar essa ajuda, porque se o médico está perdido, o advogado está perdido em meio, né? Porque para ele é muito mais novidade, mas o que precisa fazer? Para mim não existe. Se você for professora de matemática, você tem que divulgar seu trabalho no Instagram. Se você for motorista levo crianças para a escola, você tem que ter um Instagram. Não tem mais jeito. Qualquer coisa que você fizer, você tem que se posicionar no Instagram, senão parece até que você não é competente. Se você indica Você não um está profissional atualizado. e você fala qual é o Instagram dele, ele não é do Instagram, automaticamente você já cria uma prerrogativa de será que essa pessoa é realmente profissional? Será que se atualiza? Então hoje não estar no Instagram é péssimo, né? E hoje é Instagram, eu não sei o que vai ser amanhã. Vai ter outra coisa amanhã, com certeza. Tá mas entrando hoje outras redes também, né? Hoje em dia tem muito TikTok. E tem muito médico com preconceito do TikTok. Eu tenho preguiça um pouco, mas eu tô tentando. Mas tem que fazer. Tem que fazer, eu sei. Pra mim também é difícil o TikTok. É porque já é difícil manter uma rede social bem mantida, né? Manter 2, 3 já é uma coisa mais complicada. Eu não sei o quanto as pessoas têm consciência disso, mas as clínicas, as empresas, elas passaram a ter um setor de marketing, de criação de conteúdo, de social media, de estrategista, de tráfego pago, que era uma coisa que a gente não precisava antes, né? Hoje a gente contratava agência para fazer isso. Hoje em dia a agência está dentro da clínica, está dentro do negócio. Eu tenho social media da consultoria, produzindo conteúdo, organizando gravação para a gente também divulgar o nosso conteúdo. Eu nunca precisei fazer divulgação porque todos os meus clientes vinham por indicação boca a boca, que é o que acontece muito com o médico também. Só que depois de um tempo eu comecei a perceber que estava feio eu não ter material. Tava feio eu não divulgar. E cria uma conexão do seu paciente. Às vezes você não vai conseguir um cliente novo, mas o seu próprio cliente olha lá de você, que acontece comigo todo o tempo. Às vezes a pessoa fez um trabalho comigo, foi viver a vida dela e daí depois volta, né? Enfim, então você olha ali como referência daquilo porque você está presente. Porque eu sempre cobrei dos meus clientes que fizessem e porque começou a ficar feio para mim não fazer. Aí eu comecei a fazer também. Porque não às vezes porque eu precisava daquela fonte de captação, mas porque eu precisava fazer jus à recomendação que eu dava. Então a gente está bonitinho fazendo nosso Instagram também. E os próprios pacientes, os próprios clientes que já são antigos gostam de ver isso. E quem gosta de você, gosta de te ver, né? Torce pelo teu sucesso. Isso é do mesmo jeito que a gente torce pelos nossos pacientes, eles gostam de ver a gente tanto no trabalho quanto na vida pessoal também. É claro que eu não tô online o tempo todo, a vida fora do Instagram é corrida também. Muito, a vida fora do Instagram acontece. Acontece, mas eu tento sempre fazer essa conexão. E hoje a gente tem muitos pacientes que seguem a clínica. A gente fez o Instagram da clínica agora, antes só tinha o meu, agora a gente fez o da clínica. Temos muitas pacientes de fora que vêm por conta do Instagram, da região aqui toda, do sul do estado, até da capital alguns. Tem muitos médicos que seguem a gente também. Eu tenho muitos pacientes médicos, eu fico muito honrada
Pela confiança, deles né? confiarem em vir e conseguem ter uma noção, né? Os pacientes conseguem ter uma noção do que a gente pode entregar. Uhum. Agora, com essa história de antes e depois, eu nem sei se eu gosto muito de ficar Eu colocando. adoro antes. É. Eu amo. Porque o antes e depois, ele responde as 3 perguntas principais Sim. que toda pessoa tem na cabeça antes A de gente tomar a coloca decisão de pouco compra. ainda antes e depois. Nossa, antes e depois, ó, a pessoa que olha, ela já gosta de você, gosta do teu estilo, gosta da maneira como você apresenta as coisas, ela já te gosta, mas ela ainda não sabe o que você consegue entregar. E você pode até divulgar, falar de uma tecnologia, mas se você não mostra o que aquilo faz de fato, é muito difícil para o leigo ter clareza, visualizar isso. Por exemplo, você vai contratar um arquiteto que você não viu um portfólio de alguma coisa que ele fez, e se ele tem um estilo modernista e você gosta mais do clássico? E se ele gosta de uma pegada boho e a tua pegada é mais clean, né? Então, você não vai conectar com essa pessoa, você não quer contratar. Perdão. Você vai querer alguém que faça uma entrega diante daquilo que você espera. Por exemplo, você sabe que tem médicos que gostam de uma pegada mais over. E né? tem público para isso. E tem público para isso. Tem gente que acha lindo, uma boca enorme, que gosta mesmo de estar muito preenchido. Paciência, cada um tem seu gosto e só cabe a nós respeitar isso, né? Mas como é que eu vou saber que você faz um tratamento no estilo que conversa comigo? Eu vou te julgar por você, né? Se eu gosto da tua estética, da tua beleza, eu venho procurando ficar parecida contigo. Esse senso estético é parecido com o seu. Exato, não parecida de fisionomia, mas parecida no estilo... De gosto. De gosto, né? Se você traz o antes e depois para mim, eu consigo ver claramente se é verdade aquilo que eu tô imaginando na minha cabeça que você faz, consigo saber se é para mim o que você... o tipo de serviço que você faz, se eu tenho indicação de comprar, e eu consigo saber o que eu ganho se eu decidir colocar o meu dinheiro no teu tratamento. O que eu vou ganhar com isso? Todo mundo, antes de comprar, seja um guarda-chuva, um sorvete ou um preenchimento, a pessoa vai pensar: será que é verdade? Que isso funciona mesmo? Será que é para mim? E o que eu ganho se eu comprar isso? Todo mundo vai se fazer essa pergunta, independente do que está comprando. Pode ser um caminhão ou picolé, ele vai pensar nisso. E o antes e depois ele responde as 3 perguntas. Por isso que eu adoro, porque você... Eu vou obedecer, tá, Daila? Já faz uma programação que nós vamos dar presente, tá? Presente para os pacientes que toparem aparecer lá no Instagram com antes e depois. Exato, os pacientes têm que parar de ter vergonha. Porque tem isso também, às vezes eles não querem aparecer. Pessoa que... Como se já nascesse assim. Pessoa bem-sucedida na vida, que tem condições e tal, ela investe nela, ela se embeleza, ela se cuida. Então não é motivo de vergonha para ninguém no dermato. Isso é tão old school, é tão ultrapassado. Para as pessoas hoje, o que faz sentido não adianta você botar uma roupa linda de grife que você pagou uma nota. Você pode estar com o Lobotan mais bonito do mundo. Se a tua pele tiver um caco, não adianta nada. Você tem que ter uma pele condizente com todo o resto, com o carro que você tem, com a casa que você tem, com a roupa que você veste, com a causa que você defende. Não adianta olhar pra tudo e não se olhar no espelho. Exato, gente. Não dá pra pessoa simplesmente deixar envelhecer de qualquer jeito. Então, não precisa mais ter vergonha de mostrar que você se cuida e que teu resultado ficou maravilhoso. Você tem que, pelo contrário, começar a pensar que você é alguém que influencia uma outra pessoa que não sabe que ela pode ficar tão bem e se sentir tão bem quanto você se sente se cuidando, simplesmente porque você não quer compartilhar teu resultado. É egoísmo. Tem que egoísmo. Então, todo mundo que fizer antes e depois na clínica vai ganhar presente. Muito bem, isso aí. Resolvido. Às vezes a gente fica pensando, né? E principalmente o médico fica muito com medo do jeito que vai postar, porque o colega vai olhar e vai julgar mesmo, né? Que julgue, que você diga assim, sim, e acaba eu posso pagar, eu gosto de me cuidar e fiquei maravilhosa. O médico acaba falando no Instagram ali muito tecnicamente, como se estivesse falando para outro médico. E tem que falar uma coisa mais simples para o paciente entender, né? Que na hora que você liga a câmera, quem você tem que enxergar do outro lado não é o teu colega médico. Você tem que enxergar
o teu melhor paciente, aquele que te prestigia, que tá sempre aqui, que fica Precisa falar feliz de uma com maneira cada, simples, que ele com cada entenda. vitória que você tem, que quando você compra uma tecnologia ou traz um procedimento novo, fala, doutor, eu quero ser a primeira. Esse paciente que mais te ama, que confia em você, é quem você tem que enxergar do outro lado da câmera. Esquece teu colega médico chato que só fica falando bobagem e que não paga um boleto pra você. Esse aí você manda. É isso mesmo. Você sabe, Fran, que a gente tá falando dessa coisa do online, né? E de ter sido disruptivo para a maioria dos médicos, e imagino que tu deva, né? Imagino não, sentiu na pele o quanto isso é complexo. Mas o que eu também percebo é os médicos que têm essa cabeça aberta, que encaram a medicina com todo o respeito, com todo o amor, mas que também têm a consciência de que é um negócio, que precisa funcionar, que precisa ter uma organização profissional e tudo mais, geralmente também são médicos que têm condição de ensinar, de dar curso. Não só dessa parte mesmo de gestão, de posicionamento e tal, que eu acho que isso acaba sendo algo que agrega, mas da parte técnica, né? Porque tu és uma das nossas clientes que mais faz procedimento e consegue fazer esse combinado de tratamento, você gosta muito disso, né? Eu acho que vale, de repente, você começar a pensar nessa ideia aí de ensinar. O povo deve te perguntar, não Às sei. vezes perguntam, assim, os colegas perguntam e... É sempre um projeto, né? Não, nada descartado. Hoje não é uma realidade dentro da clínica, mas quem sabe abrir um fellow aqui. Exato, acho que isso é muito Dá, bom. às vezes dá pra gente conseguir encaixar entre... Ou às vezes não, talvez nem um fellow só, mas de repente fazer um hands-on, né? um hands-on, Alguma coisa um assim, workshop. porque tu deve ter tua assinatura e eu ainda não conheço, mas hoje eu vou conhecer, que eu vou tirar essa hoje maquiagem. nós já vamos fazer um botox. Vamos fazer meu botox, que tá na hora já, meu botox de aniversário dos meus 40 que estão chegando. Pronto, esticadíssimo. Eu gosto bastante, gosto de ensinar, sempre gostei, gosto muito de estudar. A vida toda faço milhões de cursos sem parar e é uma ideia, quem sabe, um projeto pro ano que vem, né? Eu acho que vai ser bem bom e não vejo ninguém aqui dessa região ainda. Eu acredito que não mesmo, não tem ninguém da região ninguém daqui que tá investindo muito nisso, né? E quem tá aprendendo gosta de pegar na mão também para fazer, né? Exato. Hoje em dia a gente tem vários cursos que são online, mas eu acho que é para quem já tem muita mão e precisa só olhar e já saber uma técnica diferente, né? Agora, o pegar na mão e ensinar o jeito de fazer... Às vezes para alguém que tá começando eu também, gosto seria muito bem... de pegar... E eu sou ambidestra, né? Eu mexo com as duas mãos, então até os canhotos eu consigo... ajudar, eu legal, consigo sabia injetar disso. com as duas. E hoje eu vejo como uma grande vantagem, Com né? Quando era certeza. criança eu não conseguia entender. Mas quem Mas sabe, você um consegue projeto escrever em dos breve. dois? Consigo escrever. É lógico que com a direita não sai uma letra linda porque eu não treino mais, né? Mas a partir do momento que eu me conscientizei de que eu era ambidestra e aquilo era um negócio legal pra mim, eu usava muito nos lasers, quando eu mesmo que executava as tecnologias, né? Eu cansava um braço e vinha pro outro, ou se do jeito que tava a posição legal. do paciente. E aí eu comecei a me policiar pra isso, a começar a usar mais o braço contrário do que eu estava acostumada também pra conseguir Qual que é trabalhar o isso braço mesmo. dominante? Eu escrevo com a canhota, com a esquerda, e eu injeto mais pra direita. Mas se precisar injetar com a esquerda, eu injeto também. Legal. E assim vai. É mais fácil de pegar na mão e ensinar se tem mão dos dois lados também. Com certeza. E a gente vai ajustando técnicas e vai dar tudo certo. Que coisa Projetos boa. pro ano que vem. Vamos tirar do papel, né? Vamos finalizar agora com 3 pilares que a Diana Yamuthi acha essencial e indispensável para uma clínica de excelência. Uma clínica de excelência precisa trabalhar nos 3 pilares que são financeiro, gestão de pessoas e gestão de processos. Se você tem um financeiro bem desenhado, com metas claras, que vão te levar para o lugar que você pretende estar daqui a alguns anos, você é muito mais assertivo, tem muito mais foco, teu resultado vai ser muito melhor. Se você tem uma equipe que te ajuda com isso, que
tem uma boa postura, que é comprometida, dedicada com você, que cuida dos pacientes, que tem o mesmo comprometimento com a entrega, você vai conseguir chegar lá sem dúvida. E por último, os processos, porque é muito difícil você conseguir fazer o melhor, ter o melhor resultado se você não tiver planejamento, se você não tiver um modelo adequado de como fazer. Então, a gente bate muito na consultoria em cima dos processos. Para a gente que é de gestão, a gente vai enxergar sempre esses 3 pilares como os principais. Pessoas, financeiro e processos é o que vai sustentar uma clínica para ela ser perene e para ser um negócio saudável, sustentável e que traga muito benefício para os pacientes que procuram tratamento e uma perspectiva de futuro muito bonita para o médico que decidiu fazer daquela escolha, daquela profissão, algo para amar, para se dedicar e para fazer bem para os outros, né? Eu acho que sem dúvida, o segredo do sucesso está aí. E eu fiquei muito feliz de ter você aqui. Mais ainda, pelo convite. E eu acho que a nossa ideia de conversar sobre a gestão, claro, não podia escolher outra pessoa para falar sobre gestão de clínicas médicas, mas eu sei que é uma dor muito grande do médico mesmo, igual você estava falando sobre chegar a uma certa idade, já está cansado e tá ali fazendo plantão ainda, daquele jeito assim. É por amor mesmo. Eu mesma amava fazer plantão. Quando eu saí, foi uma dor pra mim sair do hospital, porque eu sempre gostei muito. Mas hoje você quer voltar? Não, hoje não cabe mais na minha rotina, né? Mas eu gosto muito da parte hospitalar ainda. Mas é igual cozinhar, né? Mas custa, né? Quando você cozinha de vez em quando, porque você ama cozinhar, é um prazer. Agora, quando você tem aquela obrigação de cozinhar todo dia daquele mesmo jeito, já é diferente, né? Então, o médico que gosta de fazer plantão e que gosta de trabalhar fora de horário porque ele gosta daquilo, é diferente do que ele tem a obrigação de fazer porque ele não se organizou financeiramente. Precisa viver daquilo que desgasta muito, né? Então, assim, é claro, vai ter quem ama fazer até ficar mais velho, mas o ter que fazer porque eu não me organizei, porque o meu financeiro não foi bem bolado, porque a minha clínica não dá lucro e muito pelo contrário, ela dá prejuízo, é uma dor muito grande pra gente mesmo e eu espero que a gente consiga ter ajudado os nossos colegas médicos também com esse vídeo e até quem não é da área ter uma noção, né, que às vezes não tem noção, assim, ver a coisa pronta e não tem a mínima noção de como que funciona por trás para organizar tudo. E o contrário também, tem gente que acha que é difícil demais e que não dá para fazer. Não é difícil demais, dá para fazer, mas também não é uma coisa simples que você consegue fazer de qualquer jeito. Então, requer realmente um investimento de tempo, de dedicação, requer uma vontade forte, né? Um desejo grande de botar uma ideia fora do papel e beneficiar as outras pessoas com isso e ter o retorno adequado desse esforço, que é você poder fazer as coisas realmente porque você gosta, porque pode escolher porque e não é porque tem que fazer, né? Porque é uma profissão linda que merece realmente ser feita com todas as possibilidades, as melhores possibilidades que a gente puder oferecer para o médico fazer o melhor trabalho, né? Muito obrigada. Muito bom, muito obrigada. Amei.